palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, para confundir as sábias. E assim como Paulo estava escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, ele está falando sobre os improváveis, né? A palavra do Senhor diz que assim como o Senhor escolheu a Davi, Ele está escolhendo você. E quem foi Davi? Davi foi o mais novo de 8 irmãos. Era alguém muito zeloso, alguém que trazia um bom testemunho aos olhos dos pais. Era pastor de ovelhas, mas ele, com todas essas boas características, Davi, ainda assim, era improvável ser ele o rei de Israel, porque Davi não tinha força, Davi não tinha altura, Davi não tinha formosura, não havia nada em Davi que pudesse fazer com que os homens o escolhessem para ser o novo rei de Israel. Então Davi, sem dúvida nenhuma, era o improvável. E o engraçado é que o Senhor está escolhendo pessoas improváveis. Foi assim com Raabe, uma prostituta que colocou a salvo toda a sua família. Foi assim quando o Senhor chamou a Moisés, velho, para conduzir o povo de Israel, um homicida. Foi assim como Deus escolheu Gideão, o menor da sua casa, para liderar os seus 300 e vencer aproximadamente 145 mil soldados inimigos. Então, qual é a sua desculpa? Se o Senhor escolheu tantas pessoas improváveis e fez delas grandes homens e mulheres de Deus, e fez por intermédio delas grandes feitos. O Senhor, como chamou Davi, como disse no início, Davi, ele não tinha nada que o pudesse fazer ser rei de Israel. Tanto é que quando Samuel chega na casa de Jessé, o seu pai, o belemita, ele diz: olha, aprove a Deus ter escolhido um dos seus filhos para ser rei em Israel. E a Bíblia diz que o belemita Jessé faz passar todos os seus filhos, começando do mais velho até o último, que foi Davi. Passa Aminadab, Samar, e passam todos os seus filhos. E quando acabam os seus filhos e resta apenas o improvável, a Bíblia diz que Samuel pergunta: acabaram-se os seus filhos, Jessé? E Jessé diz assim: olha, acabar não acabou não, mas o que tem depois de todos esses, é improvável que ele seja o rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel diz: nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então veio o improvável, estava apacentando as ovelhas do seu pai, estava trabalhando no campo, e o Senhor o escolheu. E eu quero que você pegue isso aqui: Deus escolheu a Davi, não foi pelo que ele era, mas Deus escolheu a Davi pelo que ele não era. Ele não era capaz aos olhos do homem, ele não era alto aos olhos do homem, ele não era belo aos olhos do homem, ele não era absolutamente nada aos olhos humanos. Ele era um improvável, mas foi o improvável que Deus chamou. E talvez você se sinta como uma pessoa improvável, né? Mas o Senhor está chamando os improváveis. Apenas vá, meu irmão. O Senhor está te chamando e Ele vai te dar condições de você chegar ao lugar que Ele preparou para você. Não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, não é pelas suas condições espirituais, físicas, técnicas, intelectuais. É pela graça. Tudo é pela graça. Como Paulo escreve, querido, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27.
Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E eu torno a dizer para você, Deus escolheu você para confundir muitas outras pessoas. Seja você o improvável, mas o improvável que Deus escolheu para ser provável. Shalom, que Deus abençoe. Muito obrigado.